Então, apostos para mais uma live que, em tempos de quarentena, é muito bom ter esse contato, né? Quase que um happy hour agora, né? Daqui a pouco estamos aqui já servindo os martinis. Tudo bem, bem-vindos, boa noite. Então, estamos aqui mais um dia de evitar contato social e isso é bem triste, né, gente, quando a gente pensa bem, mas paciência é o que nos tocou fazer, esse é o pequeno drama que nos tocou viver e vamos tentar fazer do limão uma limonada, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, porque me chegam assim perguntas, né? E conforme as pessoas vão me perguntando, eu vou tentando trazer essa informação para vocês, porque eu acho que a informação é altamente empoderadora, né? A gente passa a ter, quando a gente sabe coisas, a gente passa a ter um controle melhor dessas coisas, quando tem um conhecimento mais técnico ou mais profundo de alguma coisa, isso de alguma maneira eu acho que é uma forma de empoderamento, né? Se você, as pessoas te dizem, você tem que emagrecer porque isso é bom para a saúde, e você fica pensando, bom para a saúde como, né? Por quê? Aquele chocolate me dá aquele prazer tão grande. Por que eu tenho que evitá-lo e isso vai ser bom? Como assim uma coisa que me priva de um prazer, por exemplo, pode fazer bem à minha saúde? E eu queria trazer um pouquinho hoje para vocês um dos conceitos que a gente fala muito e que é uma coisa que para mim é um pouco difícil, porque eu sempre falo assim, que o que a gente faz aqui ah, nas lives é tentar traduzir para uma linguagem coloquial, para uma linguagem que todo mundo possa entender, um pouco daquele mediquês que a gente fala, né, ou que a gente lê nas matérias científicas, né, tem toda uma gíria, né, eu acho que cada profissão tem isso, né, se você lê aquelas sentenças, aquelas coisas redigidas por juiz e advogado, se quem não fez direito não entende praticamente nada, né, é uma coisa. Então, em medicina acontece a mesma coisa, tem toda uma, todo um palavreado, toda uma série de expressões que às vezes para o leigo, para quem não é da profissão, resultam os conceitos um pouco obscuros, resulta difícil de entender, né? Eu tenho visto até gente que compartilha no WhatsApp um artigo publicado em inglês por uma revista, qual foi a outro dia? Aquela da hidrocloroquina, né? Me mandaram, eu recebi de uma pessoa que não tem nada a ver com medicina, um artigo enorme escrito em inglês com milhões de dados. E as pessoas ficam repassando isso e acabam, obviamente, não entendendo nada e eventualmente tirando conclusões completamente erradas. Então, eu acho que o meu papel aqui é um pouco traduzir, para fazer um papel um pouco de tradutor de algumas coisas. E uma das coisas que eu acho mais, assim, mais difícil de traduzir e de fazer com que as pessoas entendam a importância do conceito é o que a gente chama de inflamação crônica subclínica, né? E esse é um conceito relativamente novo em medicina e que hoje em dia a gente está descobrindo que, na realidade, é o culpado de todos os males, né? De todos os males crônicos, tá? Não, obviamente, o que está nos acontecendo agora, que é uma epidemia infecciosa, né? Uma infecção é uma coisa diferente, é um agente externo que chega, se de alguma maneira invade as nossas células, é o que os vírus fazem, né? E lá dentro se reproduzem, né? Inclusive eu achei agora um colega, o Dr. Rodrigo, que fez um comentário engraçado, né? Que nessa época virou todo mundo virologista, especialista em vírus, né? E na realidade somos palpiteiros em quarentena, né? Eu acho muito engraçado que a gente está aqui, sem nada para fazer, fica dando palpite sobre vírus. Mas eu acho que por essa razão exatamente, porque a gente consegue ler coisas que pessoas muito mais autorizadas do que eu, que sou clínica e nutróloga, estão escrevendo e eu consigo traduzir um pouco, né? Eu consigo entender talvez melhor pela minha formação e consigo traduzir. Mas quando a gente fala do conceito de inflamação crônica subclínica, eu já tenho falado várias vezes, a inflamação piora a imunidade, piora as tuas defesas, atrapalha. E eu tenho certeza que muita gente fica assim, como atrapalha? O que é
a inflamação crônica e por que ela é culpada de praticamente todos os males que atingem a saúde na sociedade moderna, até chegar o coronavírus, que aí esse virou campeão de bilheteria, né? Até aí já não tem mais nada. Mas assim, diabetes, problemas de infarto, todas essas coisas que nos atingem normalmente quando não é epidemia, ou que podem vir a nos tirar uma parte da nossa saúde, podem atrapalhar a nossa imunidade. O que é isso? A inflamação é um fenômeno que pode ser agudo, que é aquilo que acontece quando você se machuca, né? Quando você bate, quando você tem um abscesso, quando você tem enfim, faz uma cirurgia, tem uma agressão aguda, né? Repentina, você bate o dedão do pé ou se corta. Aí tem um fenômeno, toda uma cascata de fenômenos, aliás, né? Aquilo fica vermelho, fica quente, fica dolorido. E lá acontecem vários fenômenos, as células de defesa acodem lá, os elementos da coagulação do sangue, e isso inicia um processo de cura. Então, quando a inflamação é aguda, quando é uma resposta a um trauma, quando é uma resposta a alguma coisa que acontece subitamente, essa inflamação é benéfica, é o início da nossa capacidade de cura, né? Se um corte não houver uma reação inflamatória quando você se corta ou quando você dá uma topada, ele não se restaura, isso faz parte do processo de cura. Mas o que acontece quando esses fenômenos inflamatórios que são mediados, ou são mediados quer dizer pequenas substâncias que informam a determinadas células o que elas têm que fazer. E as substâncias que informam ou que comandam o processo inflamatório são chamadas de citoquinas, basicamente, né? Citoquinas são as substâncias que são emitidas por umas determinadas células e mandam informações para outras células para elas desencadearem um processo inflamatório, um processo onde aquilo há um inchaço, há um edema, e há uma série de modificações, né, que conduzem à inflamação. Então, o que acontece com a inflamação crônica subclínica da qual nós tanto falamos? Então, nosso estilo de vida, de comer inadequadamente, excesso de açúcares, excesso de álcool, menos substâncias com densidade nutricional, que contém poucos antioxidantes, né, contém muitas farinhas, coisas que nos engordam, que nos fazem, né, elevam a insulina. A gente já sabe, já repetiu muitas vezes, que quando a gente come pão, come açúcar, come farinha, come doces, nós temos um pico de insulina, e esse pico de insulina faz com que nós armazenemos gordura. E essa gordura que armazenamos, que até muito pouco tempo atrás, nós pensávamos que a gordura era aquilo, era uma celulazinha cheia de banha, né? Um saquinho de banha lá, que ia inchando conforme engordava, né? Hoje em dia já sabemos que não é bem isso, que essas células muito, muito entupidas, aquela gordura chegando lá o tempo inteiro, e esse processo de elevação de insulina é aquela gordura, dá-lhe entrar lá e dá-lhe entrar nas células gordurosas, essas células viram pequenas glândulas produtoras de citoquinas inflamatórias. E elas estão o tempo inteiro emitindo sinais para as células sinais inflamatórios. E nós temos órgãos que se prejudicam mais do que outros com a inflamação crônica, mas isso é um processo geral e pior, silencioso. Você está lá no teu dia a dia, tudo bem, está com uns quilinhos a mais, está meio cansado, né, não está rendendo como rendia, mas vai levando, e você levanta cedo e vai trabalhar e faz o que tem que fazer, e volta aquela barriguinha crescendo e tal. E essas celulinhas de gordura provocadas por essa má alimentação e aqueles constantes picos de insulina e mais gordura na célula, e constante pico de insulina e mais gordura na célula, vai fazendo com que essas células de gordura estejam o tempo inteiro ativando processo inflamatório. Por isso, é uma inflamação crônica. E a gente chama de subclínica por quê? Porque ela não dá sinal. Ela não dá sinal, não dá para olhar no olho
da pessoa e adivinhar. Dá assim, você fica mais sensível, por exemplo, a dor nas juntas, tem mais dores de cabeça, né? Você fica com uma sensação de cansaço, que quase, quando chega de noite, você sente como se estivesse até com um pouquinho de febre, tá aquela coisa assim, ai meu Deus, não estou aguentando mais, eu quero dormir. Mas são sinais subclínicos, quer dizer, ninguém vai no médico por isso. Não é um sinal de doença, é um sinal de que, tá cansado, precisa férias, né, tá estressado, mas nada que vai levar a uma grande intervenção clínica ou medicamentosa. Por isso que é crônica e é subclínica. Mas acontece que esse constante pingado de citoquinas inflamatórias, né, essa constante informação para a célula, você prepara a inflamação, prepara a inflamação, prepara a inflamação, prepara a inflamação. E o que as células estão recebendo esse sinal o tempo todo, através dos processos bioquímicos bem complexos. Basicamente o que acontece? Nas artérias começam a se acumular mais placas de ateroma, né? Aquelas placas que numa determinada momento da vida a pessoa descobre, ai meu Deus, estou com placa aqui, estou com placa no pescoço, estou com placa na coronária, vou ter que colocar um stent. Então, o que foi isso? Isso foi um investimento de anos em projeto inflamatório crônico. Má alimentação, sedentarismo, álcool, fumo e aquelas celulazinhas informando inflamação, 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 inflamação o tempo todo, né? Ai meu Deus, a pessoa detectou um câncer no intestino, porque o nosso aparelho circulatório, o nosso aparelho digestivo é o mais suscetível para mudanças bem ruins, câncer, infarte, mas esse protocolo inflamatório vai para o corpo todo, envelhece, vai na pele e envelhece. Normalmente você vê uma pessoa bem cuidada por dentro, uma pessoa que se alimenta bem, que se exercita, você normalmente vê isso já na pele. Aquela pessoa que come muito doce, você vê aquela pele que é quase pele de fumante, fosca, não tem brilho. Por quê? Porque está inflamado. A inflamação leva a esse cansaço constante, essas dores. Como a tua capacidade inflamatória está constantemente estimulada, você sente mais dor nas juntas, sente dores no corpo. Me disseram que é fibromialgia, me disseram que tem enxaqueca constante. Por quê? Porque o teu gatilho inflamatório está constantemente ativado. E está constantemente ativado por quê? Porque você está armazenando gordura demais no corpo. Por quê? Porque você está se alimentando de uma maneira totalmente inadequada. A maioria de pessoas portadoras de enxaqueca, ou que reclamam de fadiga, de uma fadiga de não consigo levantar da cama, quando fazem uma mudança bem bacana de alimentação, quando retiram de fato os carboidratos refinados da dieta, passam a se alimentar de uma boa fonte de proteína, de vegetais frescos e a se exercitar, mudam da noite para o dia. Tem várias páginas aqui para quem sofre de enxaqueca, tem o Dr. Alexandre Feldman, tem o Vencendo a Enxaqueca, tem várias páginas e todas elas insistem no mesmo ponto. A enxaqueca melhora quase que unicamente através de mudança de estilo de vida, sobretudo mudança de alimentação, basicamente porque nós deixamos de ativar esses gatilhos inflamatórios constantemente. E não é, repito, não é uma inflamação de você prender o dedinho na porta e aquilo vai ficar doendo, latejando. Isso vai muito incômodo, a unha vai ficar preta, teu dedo vai ficar do tamanho do... Mas essa é uma reação boa, é uma reação que o teu organismo tem para tentar controlar os danos que o trauma provocou. Já essa constante ativação de mecanismos inflamatórios provocados pelo sobrepeso, pelo sedentarismo, pelo que a gente chama de excesso, de falta de antioxidantes, quer dizer, nós comemos um tipo de alimentação que nos provoca mais processos oxidativos e, ao mesmo tempo, ela é muito pobre em antioxidantes. Então, nós
tudo isso facilita esses mecanismos de envelhecimento, né? É, hoje em dia já tem gente que cunhou um conceito de que metade envelhecimento, metade inflamação. Eu inflamo o envelhecimento. Quer dizer, aquela pessoa, normalmente reparem também, as pessoas que têm hábitos ruins de vida envelhecem fisicamente muito mais cedo, além de terem muito mais risco de desenvolverem mal súbito, né? E também isso é muito mais a causa do infarte, do problema circulatório agudo, do que o tão mal falado colesterol. Porque o colesterol aumenta muitas vezes exatamente como resposta à inflamação e não àquele ovinho que você comeu. Por quê? Porque o colesterol é uma substância que, entre outras milhares de funções essenciais para a nossa saúde, ele também tem uma função anti-inflamatória, tem uma função reparadora. Então, se você está cronicamente inflamado, logicamente o teu colesterol vai tender a aumentar, porque vai ser, na realidade, uma tentativa de defesa, uma resposta à inflamação. Não é uma resposta a comer ovo ou a comer bife, é uma resposta à inflamação, que é uma resposta a comer açúcar, a comer farinha, a comer biscoito, torradinha, sobremesazinha, refrigerantezinho e todas as porcariazinhas que a indústria alimentar fez com que fossem rotineiras para a gente, que fossem consideradas normais e que não são. Então, vamos voltar ao gancho do dia, que vai ser o gancho ainda, infelizmente, por muito tempo, que é a infecção, a Covid-19, que está todo mundo, inclusive eu, qualquer pessoa que está morrendo de medo de pegar essa peste, porque não sabe para que lado isso vai derivar. Então, se nós queremos, eu estou falando isso desde o início disso, se nós queremos, como não temos imunidade adquirida para o vírus, mas nós queremos otimizar a nossa resposta imune, se comece a se alimentar bem e comece ontem. Porque já teve muitos motivos, você já quis emagrecer por um casamento, você já quis melhorar o aspecto físico, já quis entrar numa calça tamanho 38, mas agora nós temos um motivo de saúde pública para ficarmos nas melhores condições possíveis, porque essa pandemia vai durar meses e todos nós estamos sujeitos a pegar. Então, quanto melhor estiver a nossa resposta imune, a nossa própria capacidade de defesa, mais chance nós teremos de passar por essa, e aí isso é aquela gripe que todo mundo espera ter e que não dê mais em nada. Então, basicamente, eu queria trazer para vocês um pouquinho, porque é realmente um processo bioquímico bem complexo, né? E eu quis deixar uma explicação assim bem simples, para tentar passar qual a importância disso. Por que a gente fala tanto nisso? Por que os diabéticos, por exemplo, os diabéticos do tipo 2, sobretudo, os diabéticos que a gente chama de diabetes do adulto, que hoje em dia a gente se chama mais de síndrome metabólica, síndrome de resistência periférica à insulina, por que eles têm mais risco perante um coronavírus ou qualquer outra infecção? 1, porque tem a glicose elevada no sangue. 2, estão inflamados. Então, o vírus vai fazer a festa lá. Ah, mas eu tenho um pouco de diabetes e vou morrer disso. Não necessariamente, claro que não. Nós sabemos exatamente quais são os percentuais. Mas a pessoa que está inflamada e que está diabética tem mais chance, não quer dizer que isso vai ser 100%, mas que tem mais chance de sofrer complicações. Se a pessoa está diabética e hipertensa, essa pessoa já está considerada de alto risco e tem que se isolar para não entrar em contato com o vírus. Por quê? Porque esse organismo está muito ocupado já se defendendo desses eventos todos para ainda por cima conseguir lidar com o vírus com o qual não tem imunidade, nunca ninguém teve contato. Então, tanto a hipertensão quanto o diabetes o diabetes e a má alimentação causam inflamação que pode causar hipertensão também, né? Que pode causar ácido úrico elevado,
que pode alterar toda a nossa analítica. Por que é tão importante modificar a alimentação? Porque nós começamos a eliminar, e isso acontece desde o primeiro dia. No primeiro dia que você já acorda e já faz ou um jejum, ou já toma um café da manhã com os ovos, um queijo, e não bota o bendito pãozinho, e não bota o açúcar no café, e não toma o Nescau, e não toma nenhuma dessas porcarias açucaradas, esse dia você já não faz pico de insulina de manhã. Então, você já começa a melhorar o problema. Vai levar um tempo para normalizar no exame de sangue, óbvio. Tudo leva tempo. Também ninguém engorda 20 quilos em 2 dias. Tem algumas pessoas engordam isso em 2 meses, incrivelmente. Mas mesmo assim, leva um tempo para você perder peso, leva um tempo para... Enfim, mas quando você consegue perder 5% do seu peso corporal, você já começa a ter mudanças muito, muito significativas nos seus exames de sangue e tudo. E no primeiro dia que você já implementa uma dieta low carb, uma dieta sem açúcares, sem farinhas, uma dieta densa nutricionalmente, onde tem carne, onde tem verduras frescas, onde tem peixe bom, onde tem frutas frescas e mais nada, e bebe água e não bebe porcarias coloridas, o teu organismo começa a experimentar mudanças positivas, o teu organismo começa a ter uma defesa melhor contra qualquer coisa que vier de fora. Então, se você não fez até agora, faz agora. Faz agora, porque a coisa está muito esquisita, gente. Então, em vez de ficar só em casa, morrendo de medo e esfregando álcool gel, que também, vamos esquecer do bendito álcool gel, depois, outro dia eu falo do que fazer se não tiver álcool gel, porque realmente está em falta, tá? Podem me cobrar isso. Mas... não serve de nada você ficar passando milhões de álcool gel e toda vez que vai e volta ao trabalho, se você está exposto, se você pode pegar essa doença, se você não toma nenhuma atitude para melhorar a tua saúde de maneira geral. Eu acho que isso faz sentido para qualquer um. Né? Aquela pessoa que está tomando 20 remédios para baixar a pressão, muda a tua alimentação agora. Agora, a mudança é rápida. E o prognóstico melhora uma barbaridade. Então, por que não fazer agora? Ah, porque eu quero aquele docinho. Não está trancado dentro de casa? Então, pega todos os docinhos e porcariazinhas que tem em casa e joga fora, doa para alguém, manda levar isso à tua frente. Não deixa em casa. Eu tive uma paciente que me comentou, foi até antes da epidemia, que me comentou assim, ai, que de noite eu desando a comer batatinha frita. Minha pergunta sempre é a mesma, o que aquilo fazia na tua casa? O que essas coisas ainda fazem dentro da tua casa? Você foi lá, carregou todo o álcool gel que encontrou e ainda mais comprou biscoito, bolacha, chocolate, refrigerante, para se trancar dentro de casa e depois dizer, ai, eu estou comendo as paredes. As paredes não têm açúcar, o açúcar você que colocou. Né? Porque eu também, claro que eu também estou mais ansiosa. O que eu estou comendo mais? Fruta. Eu não entendi, eu tinha um modulinho. Não tem problema nenhum tomar. Eu acho que nesse momento todo santo ajuda, qualquer coisa que possa estimular a imunidade. Né? Ah, se ela já tomou e já ajudou, acredito eu que não tenha problema. Porque normalmente o extrato de timo não tem contraindicação a princípio. Né? Eu acho que pode, enfim. Seria bom, obviamente, tentar contatar com o médico. Tentem usar o WhatsApp em vez de ligar, porque o que acontece? A gente está recebendo muita mensagem, né? As pessoas... Então, às vezes, o telefonema fica difícil de atender na hora, mas o WhatsApp é aquela coisa que a gente consegue achar sempre um minutinho para responder, né? O telefonema é mais difícil porque, às vezes... enfim, a gente tem mais dificuldade para atender na hora, né? Mas tentei contatar. Mesma coisa para mim. Eu criei um grupo, já falei isso ontem, criei um grupinho de apoio. Eu vou tentar todas essas coisas que eu fico falando aqui. Eu estou fazendo um grupo no Telegram e o link está na minha bio. Eu só ir no link da bio e ver lá dicas para diabéticos. Entra no grupo. Porque as pessoas que têm resistência à insulina, que têm diabetes do tipo 2, a gente vai fazer lá tipo um fórum, vamos compartilhar dúvidas, vamos ver o que eu posso esclarecer, conselhos de alimentação, enfim, vamos colocar coisinhas lá para
para também dar porque isso que eu sei fazer, né? Como o doutor Rodrigo falou, em relação ao coronavírus, eu só sou palpiteira em quarentena, né? Eu virei, estou dando palpite aqui, ah, porque, claro, porque eu leio as coisas e como médico eu acho que eu tenho a obrigação de trazer, mas eu obviamente não sou virologista, então inclusive o que eu faço nesses grupos, todas as informações que tem sobre a epidemia, eu também compartilho lá para quem possa interessar, coisas um pouquinho mais densas, digamos, das que a gente troca aqui, né, que a gente tenta fazer uma linguagem bem fácil, né, para todo mundo poder entender, né? Então, basicamente o que eu queria deixar com vocês hoje é que quando a gente fala de diminuir a inflamação, a gente fala de não comer de uma maneira que sobrecarregue as tuas células de gordura, porque elas vão agir como mensageiros de inflamação. Eles vão estar emitindo mensagem de inflamação, 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 inflamação o dia inteiro. E essa inflamação que a gente chama de crônica, porque acontece constantemente, e subclínica, porque ela dá muito pouco sintoma, ela vai afetando as artérias, vai afetando o coração, vai afetando o intestino, afeta a pele, nos envelhece, né? Então você vê que a pessoa que tem hábitos ruins de comida, de cigarro, de tudo, é uma pessoa que envelhece mais rápido, né? Então, vamos, importante, e só tem uma maneira de combater isso. Como é que diagnostica a inflamação? Basicamente, PCR, proteína C reativa. Se ela está elevada, você está inflamado. Tem outros marcadores e tem outras várias formas assim, mas isso é uma coisa que eu sempre peço de rotina para os meus pacientes e a gente toma autênticos sustos, né? E aquele paciente que aparentemente está bem, está 1,5 quando deveria estar 0,3. E qual é o tratamento? Tem tratamento, que remédio eu tomo? Nenhum. Come direito. Retira açúcares, retira todo tipo de açúcar, todo tipo de farinha, refrigerante, come comida de verdade e de preferência, se você já está com resistência à insulina, se você já está com gordura no fígado, que também é outra causa muito grande desse processo inflamatório todo, dieta low carb. Você tem que fazer dieta. Tem que. Não há outra coisa que faça melhorar esse quadro. A boa notícia é que o quadro melhora muito rapidamente. E por quê? Por que só a dieta funciona? Ora, porque a dieta, o que vocês chamam de dieta, parece uma privação, é o que o nosso corpo espera de nós. Comida de verdade, bicho, planta e água. O resto, né? Porque muita gente ainda fala assim, porque o low carb, porque o jejum é uma moda. Não. Moda, e moda do mal, é essa que nos fez comer 7 vezes por dia, a cada 3 horas, comer cereais, comer sucrilhos, que nos entupiu a vida de refrigerante. Isso foi uma moda, é uma moda maligna. É pior do que as ombreiras dos anos 80. É uma coisa do mal, né? Essa se foi uma moda ruim. Sem embasamento científico nenhum, só estudos epidemiológicos mal feitos e achismos, e as pessoas ficam ainda repetindo que nem papagaio, 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, que é uma coisa que nunca fez sentido nenhum, nem antropologicamente falando, nem molecularmente falando, não tem comprovação científica nenhuma. Eu quero que alguém me traga um estudo bem feito, não é qualquer porcaria pífia feita financiada por uma indústria refrigerante ou de sucrilhos. Um bom estudo epidemiológico ou bioquímico bem feito que prove que é necessário comer a cada 3 horas. Isso não existe. Não existiu nunca na história da humanidade. Nunca. Vê se os nossos antepassados, coletores, caçadores, pegavam uma barrinha de cereais e comiam um prato de sucrilhos antes de sair para caçar. Mentira, às vezes ficavam 3 dias comendo qualquer erva, qualquer raiz que achavam, qualquer gafanhoto, qualquer larva, qualquer fonte de proteína, ovos no ninho, até conseguir abater um animal de grande porte. E a primeira coisa que eles comiam era a gordura por causa da energia, por causa de que aquilo saciava e fornecia uma energia que eles estavam com aqueles corpos exaustos por ter feito uma grande caçada. Os nossos, não precisamos ir tão longe. Até os anos 60, eu me lembro, na minha infância, a gente comia 3 vezes ao dia.
fazer um café da manhã, um almoço e um jantar. Esse negócio de 3 em 3 vezes é a indústria das barrinhas, dos lanchinhos, dos snacks que criou. E ainda, o lamentável é que profissionais que deveriam ter uma informação sobre bioquímica, sobre fisiologia, sobre biologia, continuam repetindo isso igual papagaio, uma coisa que não tem menor sentido. Isso para leigo falar, não é para profissional nem da nutrição nem da medicina manter essa teoria. Porque para manter teoria, para você falar alguma coisa, cara, me mostra um estudo, me mostra onde você leu isso, ou você só ouviu falar. Né? Então, comam direito. Direito. Bicho, planta, bebe água. Quer desinflamar, tira o açúcar e as farinhas da tua vida. Porque aí todo esse processo vai começar a regredir. A tua fisiologia vai começar a jogar a teu favor. Você está fazendo ela jogar contra por causa da má alimentação. Porque o corpo somente responde àquilo que nós fazemos. Então, o nosso corpo foi feito para armazenar gordura. Por que foi feito para armazenar gordura? Exatamente porque, por esse mecanismo, nós éramos caçadores, nós precisávamos armazenar gordura para sobreviver. Porque as pessoas, às vezes, comiam uma vez ao dia, ou nenhuma, ou comiam quando tinha. Não era 3 em 3 horas que nem os doidos, e dá-lhe cereais, e dá-lhe coisa refinada que não vem da natureza, que foi processado dentro de uma fábrica. Por isso nós estamos clinicamente inflamados, estamos cronicamente inflamados. Cronicamente inflamados. E é uma coisa que eu vejo em mais de 60% dos pacientes. Não é um ou dois. É todo mundo. É todo mundo. E basicamente eu vejo em 60% dos pacientes. Por quê? Porque eu tenho 60% dos pacientes que me procuram para emagrecer e estão todos inflamados. E o outro 40% é gente que quer, enfim, fazer nutrição esportiva, que já é gente que já se alimenta bem. Esses não estão inflamados. Então, de quem se alimenta mal, praticamente todos estão com inflamação subclínica, com síndrome metabólica, com resistência à insulina, vão ficar diabéticos, estão acima do peso, estão doloridos, estão cansados. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês um pouco era esse mecanismo, de uma maneira muito rudimentar que eu expliquei, porque realmente são processos bioquímicos complexos que eu acho que não vem ao caso numa live, né? Eu queria complicar um pouquinho, mas enfim, para entender por que essa mensagem de inflamação constante das nossas células gordurosas, do fígado inflamado e cheio de gordura, para todas as células do corpo, contínua e constante, é uma coisa tão deletéria à nossa saúde. Eu queria deixar um pouco esse recadinho hoje, porque é viciada em carbos, mesmo tomando remédio, tomando meu nutrólogo, assim, mas o desejo de comer carbos é uma coisa que quanto mais você come, mais desejo você tem, e quanto menos você come, menos. Quer dizer, ele vai diminuindo conforme vai, como qualquer droga. É um sofrimento parar, mas você tem que querer. Tem que querer. Então, é a primeira coisa, não põe dentro de casa. Se você está de quarentena, então é a melhor época. Você está trancado em casa, bota fruta, bota carne, bota queijo, iogurte, aquele iogurte grego bem espesso, bate com uma frutinha, coloca um pouco de xilitol, se exercita, mesmo que você esteja em casa, faz abdominais, sobe desses casos. Um dia desse vou levar vocês, não estamos fazendo nada mesmo, né? Para um tour aqui na minha escada de sede aqui do prédio, que a gente fica lá subindo e descendo, né? Que nem doidos para fazer exercício, faz uma série de abdominais, de glúteo, de agachamento, faz no meio da sala com a televisão ligada, né? E se mexe, e discute a relação, e mexe nas plantinhas da varanda, e faz crochê, e faz tricô, mas tira o açúcar da tua vida. Se você está tomando remédio, que o médico já te receitou, você já tem esse suporte medicamentoso. Então agora mas falta você querer. Porque o vício desaparece em muito pouco tempo. Se você faz alimentação pobre em carboidratos e você quer mesmo, e você ainda está medicada, quer dizer, então te deram aí, sei lá, algum remédio, qualquer remédio, sibutramina, enfim, que ainda ajuda a tirar a necessidade de doce, aí falta você de fato querer.
Se livra deles. Não tenha em casa. Se tiver, você vai comer. Com remédio, sem remédio. É vício? Então, primeira coisa para acabar o vício, ninguém para de fumar com um maço de cigarro no bolso. Ou na gaveta, sabendo que deixou lá na gaveta, você não vai conseguir parar de fumar. A primeira coisa para parar de fumar é tirar todos os cigarros, inclusive limpar bem os cinzeiros, porque fumante viciado vai lá e pega a guimba. Né? Então, primeira coisa que você faz é se livrar. Mesma coisa com açúcar. Tira da tua casa. Agora você está em quarentena, não pode ficar indo para a rua, então fica lá, rói as paredes. Não tem... rói as paredes, persegue o gato, sei lá, leva o cachorro para dar voltas no quarteirão, mas tira essas coisas da tua vida. E faz agora. Porque você vai começar a perder peso, você vai desinflamar e todos os fatores de risco vão começar a diminuir. Então, era basicamente isso que eu queria. Precisa só se exercitar? Começa ontem, vai agora já precisa se exercitar, vai lá no tapete da sala e faz uma série de abdominais. E levanta amanhã com a barriguinha dolorida, que é uma sensação gratificante. Eu preciso começar, porque eu vou ter que me matricular na academia. Gente, agora a gente está mais confinado em casa. Tem programas de YouTube, tem aplicativos de celular, tem personal trainer que está fazendo por live, tem blogueiras maravilhosas, lindas, que estão botando milhões de exercícios para fazer. Não espera, não, porque agora estou quarentena, agora vou demorar 4 meses para ir para academia. Gente, para de fabricar pretexto. Para fabricar pretexto. É que eu estou nervosa. E você acha que eu estou como aqui trancada? Acha que estamos todos como? Está todo mundo nervoso, está todo mundo assustado, está todo mundo apreensivo. Isso não muda de pessoa para pessoa, então não use como pretexto. Essa é a guerra que nos tocou viver. Gerações atrás, imagina as pessoas que viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Imagina você morar em Londres, embaixo daqueles bombardeios. Morar em Dresden, uma cidade alemã que eu conheci no ano passado, que não sobrou nada de bombardeios. Imagina viver sobre o regime nazista ou sobre o regime comunista da Europa Oriental. Imagina viver numa ditadura sanguinária. Gente, a gente só tem que ficar em casa, então também vamos parar de fazer drama, né? Vamos parar de fazer drama e de dizer que, oh meu Deus, coitado de mim, né? E outra coisa, eu queria dar uma chamadinha aqui, com todo carinho, as pessoas que estão, meu Deus, hoje eu ouvi isso, me deu um pouco de coisa, né? Eu fui dar uma corrida na praia, que a praia está uma maravilha aqui no Rio de Janeiro, não tem ninguém. Cidadão, a praia está uma maravilha, não tem ninguém, porque a maioria está fazendo o que deve, que é ficar em casa. E não ficar na rua se expondo a ser contagiado e a levar doença, não só para dentro da tua casa e para tua família, sino para o prédio inteiro, para o porteiro, para o periquito, para o papagaio, para a belinha do 304 que se pegar vai empacotar nessa. E você está achando que a praia está uma maravilha porque está só para você. Está só para você porque o resto de nós que também gosta de correr na praia, estamos aqui trancados dentro de casa. Eu estou subindo e descendo pelas casas de incêndio para fazer alguma coisa, porque eu me respeito e eu tenho respeito pelos outros. Não, claro, está tudo uma maravilha. Os parques estão uma maravilha, o calçadão está uma maravilha, tudo está uma maravilha. Então, a Viva Alma, olha que delícia. Mas acontece que se todos resolvemos aproveitar essa maravilha de praia que não tem ninguém, vai encher de novo. Então, vai aí uma chamadinha à civilidade, porque, enfim, um pouco não é muito bom as pessoas acharem que o mundo é feito só medida para eles, né? Estamos vivendo um problema muito sério, gente. E vou mais uma vez pedir para as pessoas criarem juízo. É para ficar em casa, é para sair só quando for indispensável. Hoje eu tive que sair para ir no mercado, porque realmente eu estava ficando com pouca... Estava faltando material de limpeza, estava falando de coisa. Eu fui de luva, fui de máscara e eu fui tão tensa. Porque as pessoas parecem que não têm noção. Parece que não tem noção. Gente, guarda 1 metro de distância. Eu acabei pondo um carrinho atrás de mim porque tem um cidadão querendo colar no cangote na hora de ir pro caixa. Não está ouvindo, esse cara não vê televisão. Porque como é que ele sabe que eu não estou
infectado. E como é que eu sei que ele não está infectado? Então, respira a distância. Eu já tentei no horário que tivesse menos gente. Eu intensa de lá. Porque, inacreditável, o supermercado não forneceu máscaras para coitados atendentes que estão lá levando conversa na cara de todo mundo. As pessoas ainda não caíram na real. Aí tem o cara que eu ouvi dizendo que, nossa, que a praia está uma maravilha porque não tem ninguém. Claro, né, cidadão? Porque eu tô aqui trancada e eu também estaria na praia, porque eu também adoro a praia. E a praia vazia, então, é uma maravilha. Tá vazia, sabe por quê? Porque eu não estava lá. Os outros não estavam lá, né? Mandou 2 visitas embora de casa. Claro, ué. Não é hora de receber visita, gente. Ficar tranquilo. Não é férias. Algumas pessoas ainda não entenderam que isso não são férias, que é um problema do mundo inteiro. E o que vai acontecer? Que se vamos continuar assim, todo mundo, metade das pessoas achando que, porque está tudo uma maravilha, porque eu não tenho que me prevenir, porque eu sou mais, e porque eu vou para lá porque está vazio, e porque tal. E o que vai acontecer? Que em 15 dias teremos toque de recolher, porque vai ser o único jeito. Vai ser exército na rua, porque vai ser o único jeito. Porque a gente não cria juízo. E eu estou um pouco me desabafando aqui porque eu achei o fim da picada. Eu achei o fim da picada porque gente, está um dia maravilhoso no Rio de Janeiro. Hoje eu consegui ver a luz do sol porque eu saí de carro até um mercado, entrei no estacionamento, deixei lá, botei minha máscara, botei minha rua, fiz as minhas comprinhas correndo, voltei correndo para casa. E realmente a praia estava maravilhosa. E eu adoro ir pra praia, eu vou, se eu possível, todo dia, porque eu moro perto, então dá aquela corridinha, aquele mergulho de manhã. Gente, é maravilhoso. Mas a praia só está vazia porque a imensa maioria da cidadania está fazendo o que deve fazer. Não é para deixar o parquinho para uns pouquinhos mais, enfim, espertos, né? Tá aí, gente. Agora eu fiquei chateada. Tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês ah, tenham entendido o que eu queria passar, mas se você acha que falta algum conceito, alguma coisa que eu não tenha entendido, quiser mandar pergunta, porque eu acho super importante esse negócio da inflamação, diminuir a inflamação para aumentar a saúde basal, tá? Então vamos ver se ficamos com esse conceito e vamos ver se eu consigo convencer mais alguém para modificar hábitos de vida, porque se não foi antes, tem que ser agora, gente. Tem que ser agora. Agora o bicho pegou. Agora não é uma coisa que vai fazer mal daqui a 20 anos. Não, a coisa tá aí. Então, se não fez até agora, faz. Tá, gente? Beijo grande. Tchau, tchau.